O horário da Tribuna Livre está destinado à senhora Alessandra Begali Zamora, idealizadora do projeto Vai Lucas. Convidamos a palestrante da Tribuna Livre para que venha à mesa, a senhora Alessandra, e também convidamos ao vereador Mauro Bobato para que faça a saudação oficial da casa. 15 total, Tribuna Livre, não tem 5, 15 total. Bom dia a todos, obrigado, presidente Serginho. Queria desejar as boas-vindas à nossa querida amiga Alessandra. A Alessandra está chegando aqui hoje para falar um pouco da história de vida dela. Ela teve uma fatalidade e essa fatalidade acabou gerando uma reação. Ela não se abateu com uma tragédia pessoal, que ela vai pontuar, colocar o que motivou e o que ela está buscando através dessa tragédia pessoal. Então, de forma simples e clara, eu sei que todo mundo tem suas agendas. Alessandra, eu só queria desejar as boas-vindas para você aqui na cidade de Curitiba. Ela é moradora da cidade de Campinas, mas tem alguma atividade por aqui. Está fazendo, ela vai comentar sobre essa história, o trabalho social, que ela, nas mídias sociais que ela está fazendo, o que ela está procurando, ela vai nos passar essa impressão nessa Tribuna Livre. Seja bem-vinda a Curitiba e tomara que a gente consiga colher frutos desse teu trabalho. Boa sorte aqui. Concedemos a palavra à senhora Alessandra Begali Zamora, para que discorra sobre o tema, a importância dos primeiros socorros nas unidades educacionais e o projeto Vai Lucas. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço pela atenção. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem melhor o motivo de eu estar aqui hoje. Eu sou Alessandra, moradora de Campinas, como o vereador Mauro já disse, em São Paulo. Eu tenho um filho de 10 anos, o Lucas. E em setembro do ano passado, o Lucas estava num passeio com a escola em que ele estudava, na nossa cidade, uma escola particular. E na hora do lanche, ele se engasgou com o cachorro-quente que foi servido. E os adultos que estavam ali, os professores, os trabalhadores do local onde era realizado o passeio, os monitores da agência de turismo que acompanhava o passeio, ninguém sabia prestar primeiros socorros. Então, chamaram o SAMU, a ambulância, o SAMU chegou em 8 minutos e o encontrou já em morte cerebral. Ele foi socorrido ao hospital e faleceu 2 dias depois em decorrência da asfixia. Para uma mãe de um filho único, para qualquer mãe, mas para uma mãe de um filho único, isso é mais do que motivo para a gente querer morrer junto. E foi o que eu quis fazer. E a minha irmã, que é a madrinha do Lucas, a Andréa, que é minha companheira de vida e de luta, teve um entendimento diferente. Ela resolveu contar a nossa história pelo Facebook, pela rede social, para alertar as pessoas de que talvez as crianças não estejam tão protegidas nos ambientes que elas frequentam quanto nós imaginávamos. E ela criou a página Vai Lucas, está aí, para vocês verem. E em 48 horas já tínhamos 5.000 seguidores contando histórias muito semelhantes pelo Brasil todo. Histórias em que houve uma situação de emergência em que se sabia o que fazer e o final foi feliz. Situações em que a criança ficou com algumas sequelas, mas ainda assim continuou viva. E situações piores como a minha, como a do Lucas. E ela começou a me cobrar isso. Olha, tem muita gente na mesma situação. Se alguém tivesse feito isso antes, talvez o Lucas estivesse aqui. Cabe a você agora levar isso em frente. Nós temos que fazer alguma coisa e você, a mãe, você tem que estar junto. Eu quero fazer, mas você precisa estar junto porque a mãe é importante. E eu comecei, então, aos poucos, a me inteirar dessa necessidade que nós temos e continuar com a divulgação pela página. E aí surgiu a ideia de por que não lutar por uma legislação que tornasse obrigatório que os profissionais que trabalham diretamente com crianças, inicialmente nas escolas, posteriormente nos locais de recreação, sejam treinados em primeiros socorros, porque é muito importante.
Só para vocês terem uma ideia, em 2015, é o último censo que nós temos do Ministério da Saúde. Foram 810 crianças que vieram a óbito por engasgo. É muita coisa. E por que que o engasgo mata tão rápido? Lógico, ele tampa as vias aéreas, a pessoa fica sem respirar. Se ela não for desengasgada em poucos minutos, tão logo aconteça o engasgo, ela vai ter a parada cardíaca, a parada respiratória, o cérebro entra em falta de oxigenação, e aí a gente já sabe que é muito complicado. Então, começamos essa luta pela legislação para que isso pudesse ser efetivado no nosso país. Comecei a procurar leis que já existem, encontrei muito pouca coisa, encontrei cidades onde essa lei existe e, infelizmente, não é cumprida. As escolas não têm esses profissionais. Nós encontramos escolas que têm um enfermeiro, que têm um médico, mas não tem o profissional ali, que está no dia a dia com as crianças, treinado para socorrer. O que a gente quer dizer como primeiros socorros? Não é tornar o professor, o auxiliar, o monitor, o porteiro da escola um profissional da saúde. Claro que não. Ele vai continuar sendo um leigo, mas treinado em dar um primeiro atendimento àquela vítima enquanto o socorro médico chega, enquanto a gente chama a ambulância, enquanto essa ambulância se desloca até o local onde aconteceu o acidente. E, diante dessa legislação tão pobre, comecei, eu e a minha irmã, a visitarmos as câmaras da minha região. Fomos a Campinas, que era a cidade onde o Lucas nasceu, onde nós morávamos, levamos a ideia e foi feito o primeiro projeto do que se batizou de Lei Lucas. Então, um projeto onde tornava que é obrigatório que as escolas treinassem os profissionais em primeiros socorros. Escolas municipais públicas e municipais privadas. Saindo de Campinas, onde a gente teve essa adesão muito boa, começamos a peregrinar por diversas câmaras da região e sempre colocando na página. A página ajudou muito. Hoje são quase 140 mil seguidores que diariamente nos procuram, nos dão relatos, nos indicam vereadores, nos indicam deputados para a gente continuar colocando essa legislação à disposição. E, como eu disse, começamos a peregrinar de câmara em câmara e a internet acabou nos ajudando muito, porque nós mandamos material para o Ceará, para o Amapá, para Roraima, para o Rio Grande do Sul, aqui para o Paraná. E não é possível a gente, infelizmente, visitar cada local. Mas eu queria dizer para vocês que nós já entregamos o nosso material com as nossas ideias em mais de 400 municípios pelo Brasil todo. São 9 estados já trabalhando no projeto da Lei Lucas a nível estadual, 5 já protocolados, 4 em fase de elaboração. E no dia 6 de fevereiro nós conseguimos que um deputado federal protocolasse o projeto da lei federal, para que a gente consiga atingir isso a nível nacional. Por que eu estou aqui hoje? Eu fui convidada pelo vereador Mauro Bobato, que me atendeu muito gentilmente. Eu tenho um carinho muito grande por Curitiba. Meu companheiro é daqui, trabalhou muitos anos aqui, tem muita atividade aqui. E era um lugar onde o Lucas amava. É muita emoção para mim estar aqui hoje, porque há exatos 6 meses, no feriado da Independência, 7 de setembro, nós escolhemos Curitiba para vir passear. E foi a última viagem que eu fiz com meu filho. A viagem foi no dia 7 de setembro, passamos aquele feriado, e ele faleceu no dia 27 de setembro. Foram 20 dias depois. E voltar aqui pela primeira vez, sem ele, é estranho. E pensar que agora eu estou aqui por ele, né? Então, é simbólico para mim. Eu fiz questão de vir, apesar da distância, apesar da dificuldade, eu fiz questão de vir conversar com vocês, contar a nossa história e pedir para que vocês tenham um olhar carinhoso para a nossa situação. Nós precisamos disso para todas as crianças. As crianças não estão protegidas como nós imaginávamos. Não é por culpa desse ou daquele.
É por falta de preparo, é por falta de conscientização da importância dessa situação, dessa questão. Os primeiros socorros aqui no Brasil, infelizmente, são muito subestimados. Se nós conversarmos com bombeiros, com médicos, com enfermeiros, com profissionais da saúde, todos eles falam, sim, que essa demanda existe, que eles já percebem há muito tempo, mas que é uma luta que eles não conseguiram empreender. Então, acho que a gente precisa mudar. Se você pegar países como os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, países da Europa em geral, os primeiros socorros não só são muito praticados pelos adultos, como pelas crianças. As crianças pequenas já têm primeiros socorros, a matéria primeiros socorros, na grade curricular nas escolas. E isso é muito importante, porque a gente sabe que se você cria cidadãos desde o berço, preparados para uma situação, preparados para a consciência da importância de uma situação, ele vai se tornar um adulto que não vai questionar isso. Os primeiros socorros, além de salvar vidas, eles são uma grande lição de solidariedade, de amor ao próximo, de tentativa de fazer alguma coisa por alguém, que acho que é uma coisa que falta muito no nosso país hoje. E eu falo aqui para vocês como uma mãe que, pelo meu filho, eu não posso fazer mais nada, infelizmente. Eu não tive essa consciência antes. Eu também não pensava em primeiros socorros. Eu não pensava que as escolas não tinham esse preparo. Eu me sentia segura ao deixar meu filho numa escola em que eu estudei a vida toda e que ele estava há 4 anos. E foi uma surpresa muito desagradável descobrir que eu estava enganada. Então, o meu papel, motivado pela minha irmã, porque eu sei que eu não teria tido essa consciência sozinha, foi, sim, de passar a contar a minha história, para que as pessoas conheçam a história, e para tentativa de que não haja outros Lucas, nem outras Alessandras, nem outras famílias Amora. Eu não sou Deus, eu não posso evitar, mas eu posso tentar evitar. E esse é o meu papel, e é para isso que eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Existem leis, como eu disse, que já falam de ter brigada de incêndio nas escolas. Isso é muito importante, mas não é esse o foco da nossa luta aqui. O que nós precisamos é que os profissionais aprendam a prestar primeiros socorros de forma teórica e prática, colocar a mão na massa. O Corpo de Bombeiros dá esse curso, né? O SAMU dá esse curso, Cruz Vermelha dá também. Médicos, enfermeiros estão preparados para ensinar como você agir diante de uma situação. E não é só o engasgo. O engasgo é o que nos alertou para esse perigo. Mas existem uma série de situações que todos nós estamos sujeitos, e as crianças ainda mais. Porque, por mais que você ensine a ter cuidado, a prestar atenção, a gente sabe que criança é imprevisível. Quando elas estão juntas, numa brincadeira, numa diversão, elas se distraem ainda mais. Então, o risco de um acidente, o risco de um problema é muito maior. E se não houver alguém próximo que saiba o que fazer, que vai esperar chegar um socorro profissional, aí a gente vai ouvir muitas histórias parecidas com a minha, e é isso que eu quero lutar para que não haja. Então, acho que era o que eu tinha que falar, meu tempo já está acabando. Agradeço muito pela atenção, peço desculpas se me estendi, mas acho que eu consegui passar o meu recado. Me escreva, senhor presidente. Na oportunidade, vereador. Quis sintetizar. Com a palavra, senhora Alessandra. Não, só falando que eu quis sintetizar ao máximo. Talvez tenha faltado alguma coisa, porque, é claro, a minha história é longa. O vereador está me lembrando aqui que uma das ideias que nós tivemos, quando eu não sou legisladora, eu sou advogada de formação, mas já não atuava na área, e a minha intenção não é de criar um projeto de lei pronto, trazer um projeto pronto para vocês, não é isso. Nós pensamos em algumas ideias para que tornasse essa lei não só uma lei possível, bonita, na escrita, e na prática ela não pudesse ser cumprida. Então, o que nós pensamos? Que os profissionais treinados têm que ser os profissionais nas escolas públicas e particulares, né? Nunca pensar em treinar. Desculpe, se a senhora puder encerrar, e depois a senhora será convidada para estar conosco, Ok. tá? Nunca treinar um só, treinar
de preferência todos os profissionais, mas pelo menos um contingente mínimo, né, para a gente não ficar na mão de uma única pessoa, e fazer com que os pais sejam os fiscais, porque a gente não pode colocar tudo no poder público fiscalizar, fica muito difícil. Então, nós imaginamos no selo Lucas, em homenagem ao meu filho, que estaria num local visível para que os pais soubessem que naquela escola há o treinamento e ele está valendo por 2 anos, que é o máximo que a gente imagina que pode ser a reciclagem desse curso. E os pais isso poderiam ver se o selo está vencido e cobrar que a escola renove o curso dos seus funcionários. Acho que, por enquanto, é isso. A gente agradece. Obrigada. De imediato, Obrigada. eu convido a senhora Alessandra para compor a mesa. Vereador, fica na mesa com a gente, que é ao lado dela, lá você. Senta, por favor. Tem uma água, tem uma caneta, por favor. Nós vamos passar a palavra aos vereadores para que possam fazer seus questionamentos com a senhora Alessandra, que acabou de expor sua palestra. De imediato, nós passamos a palavra ao vereador Cristiano Santos. Se puder, em 2 minutos, vereador, a gente mantém um bloco de tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Vou tentar usar o poder de síntese aqui. Bom, primeiro, parabenizar o vereador Bobato pela iniciativa e, em seguida, claro, a senhora Alessandra, parabenizá-la pela garra, pela determinação, pela luta, pela força, acima de tudo. Não precisa, imaginou, passar pelo que a senhora tem passado para imaginar a sua dor, se é que dá para dimensionar essa dor. É difícil a gente entender, né, o que acontece na vida da gente, a vontade de Deus sobre a vida da gente, mas eu quero imaginar que talvez a senhora seja uma pessoa escolhida por Deus, talvez passando por esse momento para alertar tantas pessoas e orientar tantas outras famílias para que não passem por aquilo que a senhora passou e vem passando. Então, apenas a palavra para nos colocarmos aqui à disposição, em nome do Partido Verde. A nossa líder não se encontra em plenário, mas o Partido Verde à disposição para somar com os demais parlamentares. Nós temos aqui colegas que trabalham direcionadamente para a educação, para a saúde. O vereador Ezequias vai falar daqui a pouquinho, inclusive, parece que já tem uma lei pronta nesse sentido. E aquilo que a gente puder somar, aquilo que a gente puder contribuir para que isso venha realmente a evitar outras situações semelhantes, a senhora pode ter certeza que nós estaremos fazendo de tudo para contribuir. E, no mais, apenas o desejo de muita força, que Deus continue lhe direcionando, lhe dando muita força, para que a senhora siga firme nessa batalha. Parabéns. Próximo, nós vamos fazer uma rodada de 3 perguntas. Então, o vereador Cristiano, e agora o vereador Ezequias Barros. Olá, bom dia, senhora Alessandra. Como disse o vereador Cristiano, só podemos parabenizá-la pela coragem, disposição. Parabenizar o vereador Mauro Bobato por trazê-la aqui. E nós realmente, até comentei com ele, recebi, né, a Lei Lucas, e a gente estava tentando adequar alguma coisa, mas parabéns ao vereador por trazer e colocar essa lei. Com certeza vai trazer benefícios, o cuidado às nossas crianças. Eu entendo que nós temos um propósito, enquanto seres humanos aqui, há um propósito na vida da gente, entendo como o propósito da vida do seu filho cumprida, e vendo agora a senhora com essa garra de trazer para o cuidado de tantas outras crianças, né, como a senhora mesmo disse, que morrem hoje por falta do cuidado. Só perguntar à senhora, em outras cidades onde a lei já existe, quais são, se há alguma capital ou uma cidade assim maior, para a gente entender, né, se a lei está se adequando bem naquele lugar. Obrigado, parabéns pela sua disposição de vir a Curitiba e trazer para nós essa importante mensagem. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Felipe Braga Cortes. Obrigado, Alessandra. Eu até peço um pouco de desculpa que eu peguei o início, eu não estava aqui ao lado, o vereador Felipe Braga Cortes, mas eu queria, assim, saber, seria esses primeiros socorros, eu vejo que isso já deve ter acontecido em alguma cidade, não sei se já existe alguma lei referente a isso, né? E se ela é estendida também às escolas privadas, né? Acho que é fundamental não cercear a questão da escola pública ou privada. Vejo isso como extrema importância, de verdade. A questão dos primeiros socorros não é só
para a criança, na realidade, para jovens e adultos. Eu vejo que, agora, há poucas semanas atrás, eu vi até uma matéria sobre isso, de um país europeu que tem essa condição relacionada ao Brasil, o índice que tem da população que é capacitada e treinada para primeiros socorros, o Brasil, infelizmente, nesse índice é quase que nulo, né? Eu acho que isso teria que ser, e eu acho que você tem um esforço enorme em relação a isso, e está fazendo isso, né? Mas isso tem que ser propagado no Brasil como um todo, né? De ter uma condição de primeiros socorros, a população ter isso, né? E talvez não em forma só de uma lei, né, de obrigação, mas que seja voluntariamente isso seja feito. Então, fica a pergunta se já existe uma lei municipal ou estadual referente a isso, né? A forma de fiscalização realmente é muito difícil, por isso que isso tem que ser muito mais a nível educacional, de entendimento que isso é necessário, mas fica aqui, acho que é muito legal da sua parte, né? Nós tivemos recentemente aqui numa outra área, mas na área hospitalar também, no caso da morte foi um falecimento de um filho, o Robô Laura, que acabou indo até a nível nacional para a mídia. Ele teve aqui, o Bruno Pessutti, acho que trouxe. Foi muito legal também, porque ele fez um sistema de controle do ambiente hospitalar, a nível de controle de equipamento, que ele acusa o índice seria vírus, mas seria de imunidade, ou seja, do sistema de imunidade da criança, do paciente. Então, ele controla isso e faz um índice. Então, parabéns, mas fica aqui, e conte com a gente, acho que as redes sociais e o que a gente puder divulgar. Obrigado. A senhora Alessandra pode fazer a devolutiva aos 3 vereadores. Estou aprendendo ainda. Vamos lá. Queria dizer, primeiro, agradecer pelas perguntas. Acho que essa parte é muito importante para a gente poder esclarecer melhor. Na fala nem sempre é possível, né? Então, o vereador Ezequias perguntou quais cidades em que já há lei. Esse meu trabalho começou em dezembro. O Lucas faleceu em setembro. A minha irmã começou logo em outubro, mas o trabalho mesmo de ir atrás da legislação começou em dezembro, quando havia o recesso parlamentar. Então, nós tivemos a primeira dificuldade de estar os trabalhos todos parados, e a coisa só foi retomando agora, a partir de janeiro, né? Nós temos hoje 16 cidades, vereador, que já aprovaram o projeto da Lei Lucas, como projeto mesmo, não como indicação pelo Poder Executivo, que também é uma outra possibilidade, mas como projeto nós já tivemos 16 cidades que aprovaram. Cidades maiores, a capital ainda nenhuma. Já temos o projeto sendo elaborado em diversas capitais, mas nenhuma ainda foi nem colocada em votação. Então, assim, não é que ela também não foi aprovada, ela nem sequer foi votada. Está correndo nas comissões, a tramitação está havendo. A cidade maior é a minha. Campinas já aprovou votações, né? E agora vai seguir para a sanção do prefeito. Limeira não é uma cidade grande como Campinas, mas é uma cidade expressiva também lá na nossa região, também aprovou. Americana também aprovou. E aí nós temos aqui no Paraná cidades menores, Cianorte e Arapongas. Minas, nós temos uma cidade bem pequenininha, que eu fiquei muito feliz. Eles têm pouquinhas escolas, acho que 2 ou 3 escolas municipais só. Em Imbé de Minas, também um projetinho que ficou muito bacana, foi aprovado. Santa Catarina, nós temos Taió. Aqui lá no estado de São Paulo ainda temos cidades menores. Pedreira, São Roque, Ipiguá, Ilha Comprida, Sumaré, temos já, são 16 ao todo, acho que não vou me lembrar de todas aqui, mas capitais ainda não. Quem sabe vocês sejam a próxima, a primeira, né? Vereador Felipe, sim, vereador, as escolas públicas e particulares. A nível municipal, nós sabemos que as escolas estaduais ficam de fora, né? Precisaríamos da lei estadual, e é o que eu estou buscando. Precisamos de um deputado estadual aqui no Paraná para nos ajudar com isso. Mas escolas privadas e públicas. Eu vou encaminhar para o deputado Nele Prevô, que é da Comissão de Saúde. Então, que bom. A gente já teve a oportunidade de conversar, né, vereador? E a nossa... Então, acho que existe lei sobre isso. Então, como eu disse, o projeto da Lei Lucas, aprovado em 16 por enquanto, mas já tramitando em cerca de 400 municípios.
Existem, sim, cidades em que já existiam esse projeto, não exatamente o projeto da Lei Lucas, mas tratando sobre primeiros socorros nas escolas, e, infelizmente, não cumpridos. Inclusive, uma lei estadual de São Paulo, que nós localizamos, uma lei em vigor, e ninguém cumpre, infelizmente, porque, justamente, é difícil se colocar em prática. É o que eu disse na tribuna. Uma coisa é você ter uma lei muito bonita, mas a prática é difícil. Então, aí é que entra. A nossa página, ela não é só para alertar mais, agora a gente já está caminhando, né? Ela não é só para alertar as pessoas a respeito da nossa história e nem só falar sobre a legislação. Em paralelo, a gente está procurando fazer um trabalho grande no sentido da conscientização, de levar essa importância desse tema para as outras pessoas e tentar fazer com que os pais, que são os principais interessados, possam auxiliar nessa fiscalização. Por isso, nós pensamos no selo para facilitar. Nós pensamos, o poder público não vai conseguir fiscalizar todas as escolas. Os pais não vão poder todo dia perguntar para um diretor de escola como é que está o curso dos funcionários lá. Então, como fazer isso de forma mais fácil? O selo que teria a identificação de que o curso ali está realizado e qual a validade desse curso na escola. Obrigada. Perfeito. Vereadores, nós temos vereador professor Euler, vereador Tito Zeglin e vereador Mestre Pop. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Mauro Bobato por essa tribuna livre e parabenizar a Alessandra, né, por transformar algo triste da sua vida em algo que pode salvar tantas outras vidas. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu quero deixar até para o Bobato, que está encabeçando a ideia, algumas sugestões, né? Então, por exemplo, nós temos aí, quando a gente pensa em escolas particulares, alguém pode pensar que não é competência do vereador legislar sobre algo privado. No entanto, como essa é uma questão de saúde, sendo uma questão de saúde, abre-se essa possibilidade. Então, incluir as escolas privadas realmente é algo importante. E muitas dessas escolas já têm as comissões internas de prevenção de acidente, as CIPAs, né? Então é importante que a CIPA, ela treine não só uma brigada de incêndio, como normalmente é feito, mas que treine também para acidentes desse tipo, né? O fato de se engasgar, por exemplo, com um pedaço de alimento, não deixa de ser um acidente. Então as CIPAs talvez fossem o caminho mais ágil para a gente conseguir, dentro das escolas privadas, conseguir o treinamento desses professores ou funcionários da escola. No caso da secretaria, além da gente tentar realmente colocar uma lei aqui e fazer com que ela tramite e seja aprovada, mas seria importante dar à secretária de Educação a sugestão de, no momento inicial do ano, quando a gente tem aquela etapa de capacitação dos professores, uma semana pedagógica, que nessa semana pedagógica fosse colocado o curso, né, para questão de primeiros socorros. Acho que seria uma forma de garantir que não apenas um outro, mas todos os professores da rede passassem por esse tipo de treinamento, tá? Parabéns ao vereador, parabéns à Alessandra pela discussão que trouxeram aqui hoje. Próximo vereador inscrito, vereador Tito Zeglin. Mauro Bobato, Vossa Excelência traz um assunto de fundamental importância para esta casa. Só quero falar um fato bem rapidinho, Alessandra, para comungar com a tua tristeza, mas com a tua força de vontade, com a tua luta em fazer alguma coisa. Uma criança com 1 ano e alguns meses, num ambiente educacional, acabou colocando na boca um pedacinho de um pandeiro, medindo 4 de comprimento por 1 e alguma coisa de largura. Isso por volta das 18 horas. Imediatamente, sem habilidade nenhuma, ninguém pôde tomar providência naquele momento, foi levado para um hospital conceituado da nossa cidade. Ficou lá até as 8 horas da manhã. Incapacitados, quem sabe, por falta de equipamentos que detectasse o plástico, porque geralmente não aparece nas radiografias, foi levado para um hospital que eu tenho uma consideração muito grande aqui em Curitiba, chamado São Vicente. Quando a mãe com o pai chegaram com esta criança de 1 ano e alguns meses, toda roxa, preta, no colo, soro, e eu
também chegando lá, observando esta cena, duas anjas de branco estavam na porta do consultório, aguardando por esse momento. Receberam a criança e eu presenciei o desespero da mãe, do pai e de quem estava ali. Foram 20 minutos de total angústia. Conseguiram tirar este pedaço de pandeiro que estava engasgado. E segundo a médica, exatamente acontecido o que você acabou falando na tribuna. Questão de segundos, a traqueia, a respiração se fecharia ou engoliria aquele obstáculo, precisaria de uma, sabe Deus. Graças a Deus, hoje em outubro ela vai completar 4 anos de idade. Então, tudo que for necessário para ajudar o vereador Bobato nesta caminhada, para mostrar que realmente aqui se faz alguma coisa, que você não veio aqui em vão, pode contar com o seu vereador. Muito obrigado pela lição de vida que você está me dando, Alessandro. Próximo vereador inscrito é o vereador Mestre Pop. Bom dia. Quero parabenizar o vereador Mauro Bobato pela iniciativa. E eu acabei pensando a mesma coisa que ele, mas 10 dias depois dele, até pedi que retirasse meu projeto para não ser anexado, mas também a iniciativa, né? A gente vê a comoção e a tristeza que você passou, a gente sabe que ela paira dentro de você ainda, mas com certeza essa sua iniciativa te renova a cada dia. Quantas e quantas vidas você está salvando. Como eu disse, há 10 dias, nós protocolamos 10 dias depois do vereador, nós até retiramos para não ser anexado. Aqui nós temos a Federação Paranaense de Capoeira, e a Federação Paranaense de Capoeira, há mais de 20 anos, ela fornece os cursos de primeiros socorros para os seus instrutores filiados. Isso anualmente, até porque nós não se deparamos todo dia com essa situação, então todo ano é renovado. Eu tenho 198 horas de socorro de urgência, né? E 127 horas de área recreativa educacional com criança. E quanto mais você pensa que não vai usar, você vai utilizar. Há 12 anos atrás, eu me deparei numa roda, onde um garoto de 18 anos, ele tomou uma queda e foi ao chão. E todo mundo achou que ele estava desmaiando, né? Eu me aproximei e as vias aéreas dele estavam sendo obstruídas por uma bucha de chicletes, ele estava morrendo. E eu fiquei muito feliz de eu poder ajudar naquele momento. Então, eu acho muito importante, nós sabemos que muitas vezes a pessoa vê aquele indivíduo indo embora e você assistir e não poder fazer nada. Então, eu deixo aberto tudo aquilo que for possível, eu acredito que essa Casa de Leis vão estar ajudando. Tudo que é de benefício e salvamento da vida. Parabéns pela sua iniciativa. Próximo vereador Osias Moraes. Quero parabenizar o vereador Mauro Bobato por essa iniciativa e também a senhora Alessandra por essa garra e por essa força. Nós estamos aí a um dia de comemorar o Dia Internacional da Mulher e eu tenho falado da força da mulher, de se reconstruir, de se levantar diante dessas coisas do cotidiano que acontecem na vida de muitos. E a senhora está de parabéns, porque muitas são as mães que vão lembrar do Lucas quando precisarem desse momento em que o seu filho, e por conta dessa lei, foi livre da morte, foi salvo da morte. Infelizmente, o Lucas veio trazer, ou felizmente, infelizmente, essa missão. Então, quero parabenizá-la, contem com o nosso apoio. Muito obrigado. Devolvemos a palavra à senhora Alessandra, para que responda aos vereadores e faça suas considerações finais. Eu não entendi ainda. Eu quero agradecer cada um de vocês pelo apoio, dizer que estou muito emocionada, mas estou muito orgulhosa de poder ter conseguido passar a minha mensagem
e orgulhosa de vocês pela atenção que vocês estão me dando, estão dando a essa causa. Quero dizer que a perda não destrói. Nada é em vão. E é o que eu pretendo levar como missão de vida. Que outras crianças sejam salvas. Que não haja outros Lucas, não haja outras Alessandras. Eu conto com todos vocês. Obrigada. Agradecemos a presença da senhora Alessandra. Posso só fazer um último? Sim. Quero agradecer muito uma pessoa que, sem ela, não estaria aqui hoje. E a emoção me impediu de agradecer. A Isabela, muito querida, assessora do vereador Mauro, que permitiu que eu estivesse aqui hoje. Obrigada, de coração. Sem você, talvez eu não estivesse aqui. Obrigada. A Câmara agradece a participação da senhora Alessandra Begali Zamora. Dizer que é muito difícil a sua luta, mas o vereador Bobato, com a iniciativa agora de discutir um projeto que pode se tornar lei nesta Câmara, com certeza há uma participação de todos os vereadores nesse sentido. Agradecemos muito a sua presença e que você tenha força para levar esta sua bandeira, que eu posso chamar de bandeira, mas, enfim, levar esse objetivo e missão, obrigado, vereador, e possa, de fato, assim, repercutir de forma positiva para outras famílias, principalmente neste ambiente escolar que, muitas vezes, é muito frágil. Então, fica aqui os nossos agradecimentos à senhora, ao vereador Mauro Bobato, pela oportunidade.